Ninguém nunca viu esse milionário chorar, até aquela bebê aparecer na cozinha. O poderoso Victor Hugo Loredano parou no meio da cozinha e não conseguiu se mexer. Sentada ali no chão, entre brinquedos espalhados, uma bebê estendeu a mão e fez a pergunta que ninguém nunca teve coragem de fazer. Naquele instante, o milionário chorou, e nada naquela mansão voltaria a ser como antes. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Victor Hugo Loredano acordava todos os dias às 5 da manhã. Não porque gostasse, mas porque dormir mais do que 4 horas significava sonhar, e sonhar era perigoso. Na mansão do Jardim Europa, o silêncio era a regra. Os funcionários sabiam disso. Andavam devagar, falavam baixo, evitavam seus olhos. Ele não precisava gritar para ser temido, bastava existir. Naquela manhã de terça-feira, a governanta deixou o café na mesa da varanda e saiu sem dizer bom dia. Victor nem notou. Estava ocupado lendo relatórios da empresa, marcando erros com caneta vermelha, preparando o discurso que daria na reunião das 9. Na Faria Lima, todos o respeitavam. Alguns até o admiravam, mas ninguém se aproximava demais. «Senhor Loredano, o motorista está esperando», avisou Roberto, o mordomo, parado a 3 metros de distância. Victor não respondeu. Apenas pegou a pasta, ajeitou a gravata e caminhou até a porta. Roberto abriu caminho, como sempre fazia, como todos faziam. No carro, Victor olhava pela janela sem ver nada. São Paulo passava rápido do lado de fora. Prédios, carros, pessoas correndo. Ele não se importava com nada disso. Sua mente estava na reunião, nos números, nos problemas que precisava resolver. Sempre havia problemas. «Bom dia, senhor», cumprimentou o porteiro quando ele chegou ao prédio da empresa. Victor passou direto. No elevador, 2 funcionárias entraram e ficaram em silêncio absoluto. Ele sentiu o desconforto delas, mas não ligou. Estava acostumado. As pessoas sempre ficavam tensas perto dele. Era melhor assim, menos conversa, mais trabalho. A reunião começou pontualmente às 9 horas. 12 executivos ao redor da mesa. Victor na cabeceira. E ao seu lado direito, como sempre, Bernardo Strauss Loredano, seu tio, sócio fundador. O homem que salvou a empresa anos atrás, quando Victor não conseguia mais funcionar. Os resultados do 3º trimestre foram satisfatórios, começou Victor, folheando o relatório. Mas ainda estamos abaixo da meta. Quero saber quem vai explicar isso. Silêncio na sala. Alguém? Victor ergueu os olhos, percorrendo cada rosto. Senhor Loredano, arriscou Marcelo, o diretor financeiro. Tivemos alguns imprevistos com fornecedores. Nada que comprometa o ano, mas... Imprevistos ou incompetência? Victor cortou, sua voz fria como gelo. Marcelo engoliu seco. Estamos trabalhando para resolver. Trabalhar não basta, eu quero resultados. Victor fechou a pasta com força. Até sexta-feira quero um plano de ação completo na minha mesa. Se não conseguirem, talvez seja hora de repensar quem está nessa sala. Ninguém ousou falar. Foi quando Bernardo se manifestou, sua voz calma e controlada como sempre. Victor, acho que podemos dar um prazo mais realista. Segunda-feira seria mais adequado. Victor virou para o tio, os olhos duros. Eu disse sexta. Bernardo sorriu levemente, mas havia algo gelado naquele sorriso. Claro, apenas uma sugestão. A reunião terminou meia hora depois. Todos saíram rapidamente aliviados. Victor ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Lá embaixo, São Paulo continuava se movendo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas. E ele ali, isolado no 23º andar, sentindo um peso no peito que não conseguia nomear. Bernardo entrou novamente, sem bater. Você está bem? Perguntou, sentando-se na cadeira em frente. Estou ótimo. Não parece. Bernardo cruzou as pernas, ajeitando o terno impecável. Você anda muito tenso, mais do que o normal.
Tem uma empresa para tocar e está fazendo um bom trabalho, como sempre. Bernardo fez uma pausa calculada. Mas você precisa cuidar de si mesmo. Não pode deixar que o passado... Não vamos falar sobre isso. Victor, eu disse que não vamos falar sobre isso. A voz de Victor saiu mais alta do que pretendia. Bernardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou devagar. Como quiser. Só estou preocupado com você. Sou seu tio. Sou sua família. Victor não respondeu. Esperou até Bernardo sair e fechar a porta. Só então permitiu que seus ombros relaxassem. Mas o alívio não veio. Nunca vinha. Voltou para a mansão às 7 da noite. A casa estava silenciosa, como sempre. Limpa, organizada, fria. Ele subiu direto para o quarto. Afrouxou a gravata, tirou o paletó. No closet havia um armário trancado. Sempre trancado. Ele olhou para a fechadura por um longo momento, sentindo aquela pressão familiar subindo no peito. Não abriu, nunca abria. Desceu para jantar sozinho. A cozinheira havia preparado salmão grelhado com legumes. Ele comeu mecanicamente, sem saborear nada. Depois foi para o escritório. Trabalhou até meia-noite. Dormiu pouco. Sonhou menos ainda. E na manhã seguinte tudo recomeçou exatamente igual. Victor Hugo Loredano era um homem de 45 anos, bem-sucedido, poderoso, temido. Mas todas as noites, quando olhava para o teto do quarto vazio, sentia que havia perdido algo essencial. Algo que nunca conseguiria recuperar. Do outro lado da cidade, Vitória Régia do Nascimento acordava às 4:30 da manhã. Sempre. Não tinha despertador. O corpo já sabia a hora. Ela se levantava devagar para não acordar Melissa, que dormia ao seu lado na cama estreita. A bebê tinha 2 anos e ocupava mais espaço do que parecia possível para alguém tão pequena. O apartamento era simples. 2 cômodos em um prédio antigo da Zona Leste. Paredes descascadas, torneira que pingava, janela que não fechava direito, mas era dela. Ou melhor, o aluguel estava em dia, por enquanto. Vitória tomava banho rápido, vestia o uniforme azul marinho que mantinha sempre limpo, prendia os cabelos. No espelho quebrado do banheiro, via o rosto cansado de uma mulher de 29 anos que parecia ter 10 a mais. Não se importava. Beleza não pagava contas. Preparava uma mamadeira, deixava na geladeira para a vizinha esquentar mais tarde. Arrumava a bolsa de Melissa com fraldas, roupas extras, o ursinho de pelúcia surrado que a menina não largava. Tudo organizado, tudo planejado. Às 5:15 batia na porta da vizinha. Marta abria ainda de roupão, os olhos inchados de sono, mas sempre com um sorriso. "Bom dia, Vivi. Bom dia, princesa", dizia, pegando Melissa no colo. "Bom dia, Marta. Obrigada de novo." "Imagina, a gente se ajuda, né?" Vitória beijava a testa da filha, que mal abria os olhos. "Mamãe volta logo, meu amor." "Fica com a tia Marta." Melissa murmurava algo e voltava a dormir no ombro de Marta. 2 conduções até o Jardim Europa. Ônibus lotado, depois metrô. 1h40 de pé, tentando não pensar no cansaço. Chegava à mansão às 7:05. Nunca às 7:10. Sempre às 7:05. A primeira semana na casa dos Loredano tinha sido assustadora. Vitória nunca tinha visto tanto luxo. Mármore italiano no chão, lustres de cristal, quadros caríssimos na parede e aquele silêncio. Um silêncio pesado que parecia ter regras próprias. "Você não fala com o Sr. Loredano a menos que ele fale com você primeiro", avisou Roberto, o mordomo, no primeiro dia. "Não faz barulho, não deixa nada fora do lugar. E se ele estiver de mau humor, você some." Vitória tinha concordado, assustada. 6 meses depois, ainda não tinha trocado mais de 10 palavras com o patrão. Ele passava por ela como se fosse invisível. E estava tudo bem. Quanto menos atenção, melhor. Ela precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Naquela manhã de quarta-feira, Vitória estava limpando a biblioteca quando seu celular tocou. Era Marta.
Vivi, desculpa ligar no seu trabalho, mas é urgente. O coração de Vitória disparou. O que aconteceu? A Mel está bem? Ela está bem, calma. Mas eu preciso sair agora. Minha mãe teve uma queda, está no hospital. Vitória sentiu o chão sumir. Marta, eu sei, desculpa mesmo, mas não tem outro jeito. Minha mãe está sozinha lá. Tudo bem, você vai levar a Mel então? Não, vou deixar ela com a minha sobrinha. E você busca quando sair do trabalho. Não. Vitória lembrou que a sobrinha de Marta era uma adolescente. Não tinha confiança em deixar Melissa com ela. Não dá. Sua sobrinha é muito jovem. Ela pode se distrair com o celular e não prestar muita atenção na Melissa. Meu Deus, eu saio só às 5. Ela não pode ficar sozinha em casa. Então o que eu faço, Vivi? Eu preciso ir para o hospital agora. Vitória fechou os olhos, pensando rápido, muito rápido. As opções passavam pela cabeça como flashes, todas ruins. Traz ela para cá. O quê? Traz a Melissa para a mansão. Eu dou um jeito. Vivi, você está doida? E se o seu patrão descobrir? Ele não vai descobrir. Eu escondo ela na cozinha de serviço. Ninguém vai lá. Por favor, Marta, não tenho escolha. Silêncio do outro lado. Você tem certeza? Tenho. Vitória não tinha certeza de nada, mas não havia alternativa. Traz ela pela entrada dos fundos e traz a bolsa com os brinquedos. Vou dar um jeito. Meia hora depois, Marta chegava com Melissa nos braços. A menina estava acordada agora, os olhos grandes e curiosos olhando tudo. Vitória pegou a filha, o coração disparado. Obrigada, Marta. Vai cuidar da sua mãe. A gente se fala mais tarde. Desculpa mesmo, Vivi. Não precisa. Vai. Vitória levou Melissa para a cozinha de serviço. Um cômodo nos fundos da mansão que quase ninguém usava. Espalhou os brinquedos no chão, deu a mamadeira, colocou um desenho no celular com fone de ouvido. Você precisa ficar quietinha aqui. Está bem, meu amor? Bem quietinha. A mamãe está trabalhando. Melissa concordou, já distraída com o ursinho. Vitória saiu, trancou a porta por fora e voltou para os afazeres. As mãos tremiam, o medo apertava o estômago. Se Victor Loredano descobrisse, ela seria demitida na hora, sem aviso, sem referência, e encontrar outro emprego que pagasse aquele salário seria impossível. Passou a manhã inteira checando a cozinha a cada 15 minutos. Melissa estava bem, brincando, quieta, mas o medo não passava. 12:00, 1 hora, 2 horas, talvez desse certo, talvez ninguém descobrisse. Mas às 3:15 da tarde, Vitória estava limpando o corredor quando ouviu a voz de Roberto. O senhor Loredano chegou mais cedo. Está indo para a cozinha. Vitória sentiu o sangue gelar. Ela largou o pano de limpeza e correu. Não pensou. Apenas correu pelos corredores da mansão, o coração batendo tão forte que doía. Precisava chegar antes dele. Precisava tirar Melissa dali. Mas os corredores eram longos e suas pernas pareciam pesadas demais. Quando dobrou a parede que levava à cozinha de serviço, viu Victor entrando pela porta. Tarde demais. Ela parou, a respiração presa, as mãos geladas. Podia ouvir o silêncio absoluto vindo de dentro. Depois, a voz dele. O que... Vitória entrou. Não tinha mais escolha. Victor estava parado no meio da cozinha, olhando para baixo. Melissa estava sentada no chão, cercada de brinquedos coloridos. A menina ergueu os olhos para ele, curiosa, sem nenhum medo. Segurava um estetoscópio de plástico rosa, desses de brinquedo. Oi, disse Melissa, com aquela voz aguda de criança pequena. Victor não respondeu. Apenas olhava, como se estivesse vendo algo impossível. Senhor Loredano, eu posso explicar. A voz de Vitória saiu trêmula, desesperada. Por favor, deixa eu explicar. Ele virou para ela. Os olhos escuros, sempre frios, agora pareciam confusos, perdidos. Quem é essa criança? É minha filha, Melissa. Vitória deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas, quase implorando. Eu sei que não devia ter trazido ela. Eu sei, mas não tinha outro jeito.
A vizinha que cuida dela teve uma emergência, a mãe dela caiu e está no hospital. E eu não tinha onde deixar a Mel. Eu pensei que conseguiria esconder, que ninguém ia perceber. Por favor, Sr. Loredano, eu preciso desse emprego. Eu não posso perder esse emprego. As palavras saíam atropeladas, quase sem ar. Vitória sentia as lágrimas ardendo nos olhos, mas recusava deixá-las cair. Não podia parecer fraca. Não agora. Victor continuou olhando para ela, depois de volta para Melissa. A menina tinha se levantado e caminhava até ele, arrastando o estetoscópio pelo chão. Melissa inclinou a cabecinha para o lado e perguntou: "Tá dodói?" "Não", respondeu Victor, enquanto se abaixava para ficar na altura da criança. "Então, por que tá tristinho?" Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Vitória não sabia o que fazer. Queria pegar a filha e sair correndo, mas seus pés estavam pregados no chão. Melissa encostou o estetoscópio na testa de Victor. "A doutora escuta. O coração fica dodói para dentro." Victor fechou os olhos, só por um segundo, mas naquele segundo, algo mudou. Vitória viu. A rigidez do corpo dele afrouxou. Os ombros caíram, e quando ele abriu os olhos de novo, havia algo diferente ali. Algo doloroso. "Quantos anos ela tem?" perguntou ele, ainda olhando para Melissa. "2", respondeu Vitória, a voz quase sumindo. "2", ele repetiu, como se a palavra doesse. A menina sorriu e encostou o estetoscópio de novo. "Escutei. Tá tristinho mesmo." Victor não respondeu. Apenas ficou ali, parado, olhando para aquela criança que não tinha nenhum motivo para se importar com ele. E então aconteceu algo que Vitória jamais imaginaria. Ele chorou. Não foi um choro alto, nem dramático. Foi silencioso, doloroso, como se algo dentro dele tivesse finalmente cedido depois de anos segurando. As lágrimas desceram pelo rosto, molhando o colarinho da camisa cara. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Melissa ficou confusa. Olhou para a mãe. Vitória não sabia o que fazer. Ficou ali, parada, assistindo seu patrão desmoronar no chão da cozinha de serviço. A menina se aproximou e abraçou Victor. Um abraço pequeno, inocente, de quem não entende dor, mas oferece conforto mesmo assim. "Não chora, abraço cura", disse Melissa, encostando a cabecinha no ombro dele. Victor segurou a criança, não forte, apenas o suficiente para não desabar completamente. E continuou chorando, como se todos os anos de frieza tivessem se partido de uma vez. Vitória não sabia quanto tempo passou. Podia ter sido 1 minuto, podiam ter sido 10. Ela apenas observava, o coração apertado, sem entender o que estava acontecendo. Finalmente, Victor soltou Melissa, enxugou o rosto com as mãos e se levantou. Não olhou para Vitória. Não disse nada. Apenas saiu da cozinha, os passos pesados, como se cada movimento custasse esforço. Vitória correu até Melissa e a pegou no colo tremendo. Meu Deus, mamãe, por que o moço está chorando? Eu não sei, meu amor, eu não sei." Vitória ficou ali segurando a filha, esperando a demissão inevitável, esperando Roberto aparecer com uma caixa de papelão para recolher suas coisas, esperando o fim, mas ninguém veio. As horas passaram. 5 da tarde. Vitória pegou Melissa, guardou os brinquedos, saiu pela porta dos fundos. No caminho para casa, no ônibus lotado, ela segurava a filha com força, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Victor Hugo Loredano tinha chorado. Na frente dela, na frente de Melissa, por algum motivo que Vitória não conseguia entender. No dia seguinte, a reunião na Faria Lima tinha começado às 3 da tarde. Victor chegou 10 minutos atrasado, algo que nunca acontecia. Entrou na sala de conferências sem pedir desculpas, sem dar explicações. Apenas sentou na cabeceira e abriu o notebook. Bernardo estava ali, como sempre, observando, avaliando. "Podemos começar", disse Victor, a voz controlada, mas sem o tom frio de costume.
A apresentação era sobre expansão de mercado. Números, projeções, gráficos. Victor ouviu tudo com atenção, mas sua mente estava longe. Continuava vendo aquela cena. A criança, o estetoscópio de brinquedo, o abraço. Victor! A voz de Bernardo cortou seus pensamentos. Você concorda com a proposta? Qual proposta? Silêncio constrangedor na sala. Os executivos trocaram olhares. Bernardo inclinou-se para a frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. A expansão para o Nordeste. Estávamos discutindo os custos. Ah, sim, concordo. Victor fechou o notebook. Podemos encerrar por hoje. Revisamos os detalhes na próxima semana. Mas ainda temos 3 pontos na pauta. Próxima semana, Bernardo. Desta vez, não havia espaço para discussão. Victor se levantou e saiu, deixando todos para trás. Podia sentir os olhares, as perguntas silenciosas. Não se importava. No elevador sozinho, encostou a cabeça na parede fria. O que estava acontecendo com ele? Por que aquela criança tinha esse efeito? Não fazia sentido. Era apenas uma menina, uma criança qualquer. Mas não era. Ela tinha 2 anos, como Lorenzo. Victor apertou os olhos, tentando bloquear a lembrança. Mas ela veio mesmo assim, como sempre vinha. O sorriso, as risadas, as mãozinhas pequenas segurando a dele. Para, ele murmurou para si mesmo. Para com isso. Mas não conseguia. Voltou para a mansão mais cedo, algo raro para ele. Roberto estava na entrada, como sempre. Boa tarde, Sr. Loredano. Posso... Onde está a faxineira? Roberto hesitou. Vitória? Ela está limpando os quartos do 2º andar. E a criança? Criança, senhor? A filha dela, onde está? Eu não sei de nenhuma criança, senhor. Victor passou por ele sem responder e foi direto para a cozinha de serviço. Vazia. Nenhum brinquedo. Nenhum rastro da menina. Claro, era óbvio. A mulher tinha ido embora, levado a filha, provavelmente apavorada de perder o emprego. Ele ficou ali parado, olhando para o chão limpo, onde horas antes uma criança tinha oferecido um abraço, sem esperar nada em troca. Senhor! A voz de Vitória veio da porta. Ela estava ali, o rosto tenso, segurando o pano de limpeza como se fosse um escudo. Onde está sua filha? Em casa, com a vizinha. A mãe dela está melhor, então... Você vai continuar trazendo ela? Vitória engoliu seco. Não, senhor. Não vou. Desculpa por ontem. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Victor a observou. Viu o medo nos olhos dela. O medo de ser demitida, de perder o salário, de não conseguir pagar as contas no fim do mês. Conhecia aquele medo. Não de sentir, mas de causar. E se a vizinha tiver outra emergência? Perguntou ele. Eu dou um jeito. Sempre dou. Como? Não sei. Mas dou. A voz dela estava firme agora, apesar do medo. Eu preciso desse emprego, Sr. Loredano. Eu faço o que for necessário para não perder. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Traga ela de novo. Vitória piscou, confusa. O quê? Se não tiver onde deixar sua filha, traga ela aqui, para a cozinha de serviço. Mas ela não pode circular pela casa e não pode fazer barulho quando eu tiver reunião. Senhor, eu não entendi. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que você pode trazer sua filha quando necessário. Temporariamente. Victor se virou para sair, mas parou na porta. Qual o nome dela mesmo? Melissa, mas todo mundo chama de Mel. Mel, ele repetiu, baixinho. Depois saiu sem dizer mais nada. Vitória ficou ali sozinha, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Victor Hugo Loredano, o homem mais frio e temido de toda São Paulo, tinha acabado de dar permissão para ela trazer a filha ao trabalho. Não fazia sentido nenhum, mas ela não ia questionar. Naquela noite, Victor jantou sozinho como sempre, mas pela primeira vez em anos não subiu direto para o escritório depois. Foi até o closet. Parou na frente do armário trancado. A chave estava no bolso como sempre estava. Suas mãos tremiam quando a colocou na fechadura. Girou, abriu. Dentro havia caixas.
Caixas e mais caixas, fotos, roupas pequenas, brinquedos, tudo de Lorenzo, tudo que ele não tinha coragem de olhar, tudo que ele não tinha coragem de jogar fora. Victor pegou uma foto. Lorenzo no parque rindo, 3 meses antes do acidente, 3 meses antes de tudo acabar. Ele olhou para aquele rosto pequeno, aquele sorriso enorme, e sentiu as lágrimas voltando, mas desta vez não tentou segurá-las. Sentou no chão do closet, entre as caixas, e chorou. Chorou como não chorava desde o funeral. Chorou até não ter mais força. E quando finalmente parou, quando o silêncio voltou, ele ouviu sua própria voz, fraca, mas clara. Desculpa, filho. Desculpa por não ter te protegido. Pela primeira vez em 5 anos, Victor Hugo Loredano tinha dito em voz alta o que carregava em silêncio. E embora ninguém tivesse ouvido, embora estivesse completamente sozinho, aquelas palavras aliviaram um peso que ele nem sabia que estava carregando. Mas o alívio era temporário, porque lá fora, no mundo real, Bernardo já tinha ouvido rumores sobre uma criança na mansão. E Bernardo não deixava nada passar despercebido. Vitória acordou na quinta-feira com um nó no estômago. Não tinha certeza se o que Victor disse no dia anterior era real ou se tinha imaginado tudo. Homens como ele não mudavam da noite para o dia, não ficavam sensíveis de repente. Mas as palavras dele tinham sido claras. Traga ela de novo. Marta bateu na porta às 5h15, como combinado. Mas desta vez havia hesitação no olhar dela. Vivi, você tem certeza disso? Levar a Mel de novo? Ele deixou. Deixou como? O homem te deu permissão por escrito? Não, mas ele falou que eu podia. Marta balançou a cabeça preocupada. Gente rica é estranha, Vivi. Hoje deixa, amanhã muda de ideia e te manda embora. Você precisa tomar cuidado. Eu sei, mas não tenho escolha. Você não pode ficar com a Mel hoje. Ou eu levo ela ou eu falto no trabalho. E se faltar, perde o emprego do mesmo jeito. Exatamente. Vitória pegou Melissa, a bolsa de brinquedos e saiu. No ônibus lotado, segurou a filha no colo, protegendo-a dos empurrões. A menina cantarolava baixinho, feliz, sem entender a atenção da mãe. Quando chegou à mansão, entrou pela porta de serviço, como sempre. Roberto estava lá, mas não disse nada. Apenas olhou para a criança, depois para Vitória e continuou seu caminho. Vitória levou Melissa direto para a cozinha de serviço. Espalhou os brinquedos, deu o ursinho, colocou o desenho no celular. Mamãe precisa trabalhar, está bem? Você fica aqui quietinha. Tá bom, mamãe. Vitória começou a limpar a biblioteca. Depois a sala de estar. O tempo passava devagar, 10 horas, 11, meio-dia. Ela estava guardando os produtos de limpeza quando ouviu passos pesados descendo a escada principal. Victor. Ele estava em casa, de novo. No meio da manhã, outra vez. Vitória ficou imóvel, escondida atrás da porta do armário de limpeza, observando. Victor passou por ela sem notar. Foi direto para a cozinha de serviço. Ela esperou alguns segundos. Depois seguiu, silenciosa. Pela fresta da porta, viu. Victor estava sentado no chão. Melissa ao lado dele, mostrando seus brinquedos. A menina falava sem parar, como crianças pequenas fazem, pulando de assunto em assunto. Esse aqui é o cachorro. Ele chama Rex. E essa é a boneca. Ela não tem nome ainda. Você quer dar um nome para ela? Victor olhava para os brinquedos com uma atenção quase dolorosa. Não sei dar nome para bonecas. Todo mundo sabe. É só pensar. Então, Ana? Ana é bonito. Melissa sorriu, satisfeita, e colocou a boneca no colo de Victor. Agora ela é sua também. A gente divide. Não posso aceitar. É sua. Mas eu quero dividir. A tia Marta fala que dividir é bom. Victor ficou segurando a boneca sem saber o que fazer. Parecia desconfortável, mas não saiu. Ficou ali no chão, ao lado de uma criança de 2 anos, como se aquele fosse o único lugar onde fazia sentido estar. Você tem filho? Perguntou Melissa do nada.
Vitória sentiu o corpo todo ficar tenso. Não, Mel, não pergunta isso. Victor ficou paralisado, os olhos fixos na menina, o rosto repentinamente pálido. Eu tinha, respondeu ele, a voz saindo quase num sussurro. E agora? Ele foi embora? Sim, foi embora. Para onde? Victor respirou fundo. Vitória viu a luta acontecendo dentro dele, a vontade de mentir, de desviar, de sair correndo. Mas ele não fez nada disso. Para o céu. Melissa pensou por um momento, a cabecinha inclinada para o lado. Minha vovó foi para o céu também. Mamãe fala que ela é estrelinha. É, talvez eles estejam juntos lá. Seu filho é uma estrelinha grande. Victor fechou os olhos. As lágrimas vieram de novo, silenciosas. Ele não tentou esconder, apenas deixou escorrer. Melissa se aproximou e fez o que tinha feito no dias antes. Abraçou ele, um abraço simples, sem peso, sem expectativa. Abraço ajuda, tia Marta fala isso. Victor segurou a menina, desta vez com mais firmeza, como se ela fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano. E continuou chorando, a cabeça baixa, os ombros tremendo. Vitória não conseguia mais assistir. Saiu de perto da porta, o coração apertado, as próprias lágrimas ameaçando cair. Não sabia o que Victor tinha perdido, não sabia os detalhes, mas sabia reconhecer dor quando via. E aquela dor era gigante. Meia hora depois, Victor saiu da cozinha. Passou por Vitória no corredor, os olhos vermelhos, mas não disse nada. Apenas subiu as escadas e desapareceu. Vitória voltou para buscar Melissa. A menina estava tranquila, brincando com o ursinho. Você fez o moço feliz? Perguntou Vitória, pegando a filha no colo. Sim, eu dei abraço. Você é uma menina muito boa, sabia? Melissa sorriu, orgulhosa, e voltou a brincar. Mas Vitória sabia que algo tinha mudado. Não apenas em Victor, também nela. Estava vendo um lado dele que ninguém mais via. Um lado quebrado, humano, vulnerável. E por algum motivo, isso a assustava mais do que a frieza. Victor não foi trabalhar na sexta-feira. Ligou para o escritório pela manhã, disse que estava resolvendo assuntos pessoais e desligou antes que alguém fizesse perguntas. Bernardo tentou ligar 3 vezes. Ele não atendeu. Ficou em casa, andando pelos corredores vazios, sentando em cômodos que nunca usava, olhando pela janela sem ver nada. Às 10 da manhã, foi até o closet. Abriu o armário trancado de novo. Desta vez, não hesitou. Pegou a primeira caixa e a levou para a cama. Dentro havia fotos, muitas fotos. Lorenzo no primeiro aniversário, o rosto lambuzado de bolo. Lorenzo na praia, correndo da onda. Lorenzo dormindo no sofá, o ursinho apertado contra o peito. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Victor olhava cada imagem com uma dor quase física, mas não parava. Precisava olhar, precisava lembrar. Tinha passado 5 anos fugindo das lembranças e agora elas o engoliam de uma vez. Pegou outra caixa. Roupas pequenas, um macacão azul, uma camiseta com estampa de dinossauro, um par de sapatinhos vermelhos que Lorenzo adorava. Victor segurou os sapatos nas mãos e sentiu o cheiro ainda presente, mesmo depois de tanto tempo guardado. Como era possível sentir tanta falta de alguém tão pequeno? Bateram na porta. Senhor Loredano? A voz de Roberto era hesitante. Desculpa incomodar, mas tem alguém aqui querendo falar com o senhor. Quem? Seu tio. Victor fechou os olhos. Claro, Bernardo. Sempre Bernardo. Manda ele subir. A poucos minutos depois, Bernardo entrava no quarto. Parou ao ver as caixas espalhadas na cama, as fotos, as roupas. Sua expressão não mudou, mas Victor percebeu a tensão. O que você está fazendo? Perguntou Bernardo, a voz calma, mas com uma pontada de desaprovação. Olhando fotos. Vejo isso. Mas por quê? Porque são fotos do meu filho. Victor. Não começa, Bernardo. O tio deu alguns passos, as mãos nos bolsos, o terno impecável como sempre.
Você sabe que eu me preocupo com você. Sempre me preocupei. Eu sei. Então você também sabe que fazer isso, Bernardo apontou para as caixas, não vai trazer ele de volta. Victor olhou para o tio com uma frieza que não sentia há dias. Você acha que eu não sei disso? Acho que você está se auto-sabotando. De novo, como naquela época. Logo depois do acidente, quando você não conseguia sair da cama, quando eu tive que assumir a empresa inteira para você não perder tudo. Eu sei o que você fez. Fiz porque era necessário, porque alguém precisava ser forte. Bernardo se aproximou, o olhar duro. Sentimento não reconstrói nada, Victor. Você sabe disso. Eu te ensinei isso. Não, você me impôs isso. Silêncio. Um silêncio pesado. Cuidado com o que você diz, avisou Bernardo, a voz baixa. Ou o quê? Você vai me tirar da empresa? De novo? Eu nunca te tirei de nada. Eu salvei você. Salvou? Victor se levantou encarando o tio. Você tirou minha chance de sofrer, de processar, de viver o que tinha acontecido. Você me empurrou de volta para o trabalho antes de eu estar pronto. Me disse que chorar era fraqueza, que sentir era perda de tempo. E estava certo. Olha o que você conquistou depois. A empresa nunca esteve tão forte. E eu nunca estive tão vazio. Bernardo ficou parado, observando. Depois suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ouvi dizer que tem uma mulher trazendo uma criança aqui para a mansão. Victor não respondeu. É verdade? E se for? Então você está cometendo um erro enorme. Bernardo se aproximou mais. Victor, eu entendo. Você perdeu seu filho. Foi terrível, mas você não pode tentar substituir ele com qualquer criança que aparece na sua frente. Não estou substituindo ninguém. Não? Então o que está fazendo? Deixando uma funcionária trazer a filha para o trabalho? Chorando com ela no chão da cozinha? Você acha que ninguém vê? Quem te contou? Não importa. O que importa é que você está perdendo o controle de novo. E quando você perde o controle, Victor, eu preciso assumir. E você sabe que eu não gosto de assumir. A ameaça estava clara. Velada, mas clara. Victor olhou para o tio e pela primeira vez em 5 anos viu exatamente o que Bernardo era. Não um salvador, mas um manipulador. Um homem que usava a dor dele como ferramenta de controle. Sai do meu quarto, disse Victor, a voz baixa, mas firme. Victor, eu disse, sai. Bernardo ficou parado por mais alguns segundos avaliando. Depois deu um sorriso frio. Como quiser, mas pensa no que eu disse. Essa criança não é sua responsabilidade. E essa mulher também não. Você tem uma empresa para tocar, uma reputação para manter. Não joga tudo fora por causa de um surto emocional. Ele saiu, fechando a porta devagar. Victor ficou ali, sozinho de novo, olhando para as fotos de Lorenzo espalhadas na cama. Sentiu raiva. Raiva de Bernardo. Raiva de si mesmo. Raiva do mundo inteiro. Mas no fundo, sabia que o tio tinha um ponto. Ele estava se apegando a Melissa de uma forma perigosa. Estava vendo Lorenzo nela. E isso não era justo. Não para ele, não para a menina, mas também não conseguia parar. Na segunda-feira, Vitória chegou à mansão com Melissa nos braços. Marta tinha avisado que ficaria fora a semana inteira, cuidando da mãe que ainda estava se recuperando. Vitória não tinha alternativa. Levaria a filha todos os dias. Roberto abriu a porta, olhou para a criança e simplesmente disse: a cozinha de serviço está disponível. Nenhum julgamento, nenhuma pergunta, apenas aceitação. Vitória agradeceu, confusa, e levou Melissa para o lugar de sempre. Espalhou os brinquedos, preparou tudo, mas antes de sair, ouviu passos atrás dela. Victor estava na porta. Bom dia, disse ele, a voz ainda formal, mas menos fria. Bom dia, senhor Loredano. Ele olhou para Melissa, que já tinha visto ele, e acenou com a mão. Oi, moço. Oi, Mel. Ele usou o apelido naturalmente, como se sempre tivesse chamado ela assim. Você vai brincar hoje? Victor hesitou. Olhou para Vitória.
que não sabia se devia ficar ou sair. Depois olhou de volta para Melissa. Talvez, mais tarde. Promete? Prometo. Melissa sorriu satisfeita e voltou para os brinquedos. Victor saiu. Vitória foi trabalhar, mas ao longo do dia percebeu que ele voltava. Sempre encontrava uma desculpa: pegar água, buscar algo da despensa, checar se precisava chamar alguém para consertar a torneira. Sempre a mesma cozinha, sempre perto de Melissa. Na quarta-feira, Vitória entrou na cozinha para dar o almoço da filha e encontrou Victor sentado no chão, montando uma torre de blocos coloridos com Melissa. Não pode colocar o vermelho em cima do azul, dizia Melissa, séria. Senão cai tudo. Por que não? Porque o vermelho é pesado. Blocos de plástico não têm peso diferente, Mel. Mas esse aqui é mais pesado. Eu sinto. Victor sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Vitória não se lembrava de já ter visto ele sorrir antes. Está bem, então vamos colocar o vermelho embaixo. Eles montaram a torre juntos. Quando ficou pronta, Melissa bateu palmas, orgulhosa. A gente é um time bom. Somos, concordou Victor. Vitória tossiu, chamando atenção. Victor olhou para ela e se levantou rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Desculpa, eu estava só passando. Não precisa pedir desculpa, senhor. Ele concordou, desconfortável, e saiu. Mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. A mansão começou a mudar. Sons pequenos apareciam, risadas, músicas de desenho animado tocando baixinho, brinquedos espalhados que às vezes esqueciam de guardar. Os funcionários notaram, cochichavam nos corredores. Roberto mantinha a expressão neutra, mas Vitória via a curiosidade nos olhos dele. Na sexta-feira, Victor chamou Vitória para uma conversa particular no escritório. Ela subiu as escadas com o coração disparado, achando que finalmente a demissão tinha chegado. Senta, disse ele, apontando para a cadeira na frente da mesa. Vitória sentou, as mãos suadas. Eu queria falar sobre Melissa. Se o senhor mudou de ideia, eu entendo. Eu posso... Não mudei de ideia. Victor se inclinou para a frente. Na verdade, queria propor algo. A vizinha que cuida dela ainda está ocupada? Sim. A mãe dela precisa de cuidados constantes agora. E quando ela voltar, você vai continuar trazendo Melissa? Vitória hesitou. Não sei, depende. Eu gostaria que você trouxesse, todos os dias, pelo tempo que precisar. Senhor, eu sei que não faz sentido. Eu sei que é estranho, mas... Victor parou, procurando as palavras certas. Ela me faz bem. Não sei explicar melhor que isso. Vitória ficou em silêncio, olhando para aquele homem poderoso, rico, temido, admitindo que precisava da presença de uma criança de 2 anos para se sentir vivo. Está bem, disse ela baixinho, eu trago. Obrigado. Ela se levantou para sair, mas Victor a chamou de volta. Vitória? Sim, seu nome é Vitória. Eu deveria ter perguntado antes. Ela sorriu surpresa. É, Vitória Régia. Bonito. Obrigada. Ela saiu. Victor ficou sozinho no escritório, olhando pela janela. Lá fora, São Paulo continuava se movendo. Mas dentro da mansão, pela primeira vez em anos, havia vida. E embora Victor soubesse que aquilo era temporário, que uma hora Melissa cresceria e não precisaria mais estar ali, ele se permitia aproveitar. Se permitia sentar no chão, montar torres, ouvir risadas. Se permitia sentir algo além de vazio. Mas lá fora, Bernardo continuava observando e planejando. Bernardo Strauss Loredano não gritava. Nunca gritava. Homens que gritavam perdiam o controle. E Bernardo nunca perdia o controle. Ele esperou 3 semanas. Observou. Coletou informações. Conversou com funcionários. Montou seu caso com a precisão de um advogado preparando uma acusação. Na última segunda-feira de outubro, convocou uma reunião extraordinária do Conselho. Victor recebeu o aviso por e-mail, sem explicações, apenas um horário e um local.
Quando entrou na sala de reuniões da empresa, viu 6 membros do conselho sentados ao redor da mesa e Bernardo na cabeceira, no lugar dele. Senta, Victor, disse Bernardo, a voz educada, mas firme. Victor ficou parado. O que está acontecendo? Uma reunião necessária. Por favor, senta. Victor sentou, o corpo tenso, já sabendo que nada de bom viria dali. Bernardo abriu uma pasta, tirou alguns papéis e os colocou sobre a mesa. Estamos preocupados com sua performance nas últimas semanas. Reuniões canceladas, decisões adiadas, falta de foco. Minha performance está dentro do esperado. Está? Bernardo levantou uma sobrancelha. Você cancelou 2 viagens importantes. Não compareceu a 3 reuniões com investidores. E, segundo Roberto, passa boa parte dos dias em casa, brincando com uma criança que nem sua é. Silêncio na sala. Todos os olhares em Victor. Isso não é da conta do conselho, disse Victor, a voz baixa, mas perigosa. Quando afeta a empresa, é sim. Bernardo se inclinou para a frente. Victor, nós entendemos. Você passou por algo terrível. Perder um filho é devastador, mas isso foi há 5 anos. E agora você está tentando preencher esse vazio com a filha de uma funcionária. Não estou tentando preencher nada. Não? Então me explica. Por que uma criança de 2 anos está frequentando sua casa todos os dias? Por que você está se apegando a ela desse jeito? Victor não respondeu. Eu vou te dizer por quê. Bernardo continuou, implacável. Porque você nunca superou a perda do Lorenzo. Talvez você precise de ajuda profissional. Não preciso de ajuda. O conselho acha que sim. Victor olhou em volta. Todos evitavam seu olhar. Covardes. Vocês estão querendo o quê? Me tirar da presidência? Não. Queremos que você tire essa mulher e essa criança da sua vida. Bernardo falou devagar, cada palavra calculada. Demite ela, manda ela embora e volta a focar no que realmente importa. Não vou demitir ela e não vou impedir que ela traga a filha. Bernardo suspirou, como se esperasse aquela resposta. Então me deixa sem escolha. Ele olhou para os outros membros do conselho. Coloco em votação o afastamento temporário de Victor Hugo Loredano da presidência da empresa, até que ele demonstre estar em condições emocionais estáveis para retomar o cargo. Você não pode fazer isso. Posso, e estou fazendo. Bernardo ergueu a mão. Quem vota a favor? 5 mãos se levantaram. Apenas uma permaneceu baixa. Victor sentiu o chão sumir. Não era possível. Ele tinha construído aquela empresa, tinha lutado por ela. E agora estavam tirando dele por causa de uma criança? Vocês estão cometendo um erro, disse Victor se levantando. O erro foi seu. Bernardo também se levantou, encarando o sobrinho. Eu te dei tudo. Te segurei quando você estava caindo. E você me paga com essa fraqueza? Com esse sentimentalismo barato? Isso não é fraqueza. É sim, e você sabe. Bernardo deu a volta na mesa, ficando frente a frente com Victor. Eu te dou uma última chance. Manda essa mulher embora hoje. Corta qualquer ligação com ela e com a criança. E o conselho reverte a votação. E se eu não fizer, então você sai. E quando sair, nunca mais volta. Porque eu vou garantir pessoalmente que nenhum investidor confie em você de novo. Victor olhou nos olhos do tio e viu o homem que ele realmente era. Manipulador, controlador, cruel. Você nunca se importou comigo, não é? Só com a empresa. Eu me importo com o que você pode ser, com o que você deveria ser. Mas você está desperdiçando tudo por causa de uma fantasia infantil. Não é uma fantasia. É sim. Bernardo finalmente elevou a voz, perdendo um pouco da compostura. Essa criança não é Lorenzo. Nunca vai ser. E você ficar brincando com ela fingindo que é pai de novo não vai trazer seu filho de volta. As palavras eram pesadas, dolorosas. Victor respirou fundo. Depois fez algo que nunca tinha feito. Você está certo, disse ele, a voz calma. Melissa não é Lorenzo. Ela nunca vai ser.
Eu não estou tentando substituir meu filho. Então o que está tentando? Viver. Pela primeira vez em 5 anos, eu estou tentando viver. Bernardo ficou em silêncio. E se isso significa perder a empresa, continuou Victor, então que seja. Ele pegou sua pasta e saiu da sala, deixando todos para trás. Lá fora, no elevador, sozinho, Victor encostou a cabeça na parede e respirou. Tinha acabado de jogar fora tudo que construiu, tudo que era, mas pela primeira vez não sentia medo. Sentia liberdade. Victor voltou para a mansão no meio da tarde. Não tinha ido direto, tinha andado pelas ruas de São Paulo sem rumo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Perdera a empresa, perdera o controle, perdera tudo que definia quem ele era. Mas estranhamente não sentia arrependimento. Quando entrou pela porta principal, encontrou Vitória na sala limpando. Ela olhou para ele surpresa. Senhor Loredano, aconteceu alguma coisa? Onde está a Melissa? Na cozinha. Por quê? Victor não respondeu. Apenas foi até lá. A menina estava sentada no chão, desenhando com giz de cera em um caderno velho. Quando viu ele, sorriu. Você veio. Eu achei que não ia brincar hoje. Victor se abaixou, ficando na altura dela. Mel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você gosta de mim? Melissa parou de desenhar confusa. Como assim? Eu sou chato, ranzinza, não sei brincar direito. Então por que você gosta de ficar comigo? A menina pensou por um momento, depois deu de ombros. Porque você é legal, mas eu não sou legal. Todo mundo tem medo de mim. Eu não tenho. Por quê? Porque você é triste, e gente tristinha precisa de abraço. Melissa largou o giz e abraçou Victor. Eu dou abraço, e você fica menos triste. Victor sentiu o nó na garganta. Segurou a menina, fechando os olhos. Obrigado, Mel. Por quê? Por ser você. Ela se afastou, sorrindo sem entender. Depois, voltou para o desenho, já esquecendo da conversa. Victor se levantou e voltou para a sala. Vitória estava ali, esperando. Ela tinha ouvido tudo. O senhor está bem? Perguntou ela, a voz baixa. Não, mas vou ficar. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Victor hesitou. Depois decidiu contar. Perdi a presidência da empresa. Meu tio e o conselho me afastaram. Vitória arregalou os olhos. O quê? Por quê? Por causa de Melissa. Eles acharam que eu estou instável, que estou tentando substituir meu filho. Ele deu um riso amargo. Talvez estejam certos. Não estão. Vitória deu um passo à frente, firme. O senhor não está substituindo ninguém. Está só tentando ser humano de novo. Ser humano custa caro. Às vezes sim, mas vale a pena. Victor olhou para ela. Realmente olhou. Viu a mulher de 29 anos que acordava às 4:30 todos os dias, que pegava 2 conduções, que trabalhava sem reclamar, que criava uma filha sozinha e ainda encontrava forças para ser gentil. Você é forte, disse ele. Não tenho escolha. Todo mundo tem escolha. Você escolhe ser forte. Vitória ficou sem palavras. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Obrigada, disse ela baixinho. Victor concordou. Depois subiu para o quarto. Pegou as chaves do carro. Ele saiu. Entrou no carro. Dirigiu por meia hora até chegar ao cemitério do Morumbi. Não ia ali há 5 anos. Não desde o enterro. Caminhou devagar pelos caminhos de pedra, entre árvores antigas e túmulos silenciosos, até encontrar um jazigo pequeno, simples, com o nome gravado: Lorenzo Loredano, 2018 a 2020, nosso menino eterno. Victor ficou parado ali, olhando para as letras. Não disse nada por muito tempo, apenas olhava, sentindo o peso de tudo que nunca tinha dito, tudo que tinha engolido, tudo que tinha guardado trancado em um armário. Finalmente, ele falou: Oi, filho. Desculpa demorar tanto para vir aqui. A voz saía trêmula, difícil. Eu não sabia o que dizer. Ainda não sei, mas preciso tentar. O vento balançou as folhas das árvores ao redor. Victor respirou fundo. Eu falhei com você.
Eu devia ter te protegido. Devia ter estado lá e não estava. E você se foi, e eu nunca vou me perdoar por isso. As lágrimas vieram. Ele não segurou. Mas eu também falhei depois, porque eu parei de viver, parei de sentir, parei de ser quem eu era. E o tio Bernardo disse que isso era força, mas não era. Era covardia, era medo de sentir sua falta. Victor se abaixou, tocando a pedra fria do túmulo. Tem uma menina agora, Melissa. Ela tem a sua idade, e quando olho para ela, dói muito, porque eu lembro de você. Mas ao mesmo tempo, ela me faz sentir vivo de novo, me faz lembrar que ainda existe coisa boa no mundo. Ele ficou ali, de joelhos, a mão na pedra. Eu não estou substituindo você, nunca vou substituir. Mas estou tentando viver de novo, e acho que você ia querer isso, né? Que eu fosse feliz, que eu tentasse. Uma borboleta amarela pousou na mão de Victor. Ficou ali, as asas delicadas se movendo devagar. Ele olhou para ela, surpreso. Lorenzo adorava borboletas. Victor não se moveu, apenas ficou ali, sentindo a presença delicada, quase impossível de acreditar. A borboleta ficou por alguns segundos. Depois voou, desaparecendo entre as árvores. Obrigado, sussurrou Victor, por me deixar ir. Ele ficou mais alguns minutos. Depois se levantou, enxugou o rosto e voltou para o carro. Quando chegou em casa, Melissa já tinha ido embora com Vitória. A mansão estava vazia de novo, mas não parecia tão fria quanto antes. Victor subiu para o quarto. Abriu o armário. Pegou todas as caixas e pela primeira vez em 5 anos não as trancou de volta. Deixou abertas, deixou as fotos espalhadas, deixou as memórias respirarem. Era hora de parar de esconder, era hora de viver com a dor. E apesar dela, 2 meses depois, a mansão do Jardim Europa tinha mudado completamente. Não na estrutura, não na decoração, mas na essência. Havia brinquedos na sala de estar, desenhos de Melissa colados na geladeira, sons de risadas enchendo os corredores. A casa tinha virado um lar. Victor não voltou para a presidência da empresa. Bernardo assumiu oficialmente e o conselho aprovou. Mas Victor não se importou. Montou uma consultoria própria, trabalhando de casa, escolhendo seus projetos. Ganhava menos, trabalhava menos, mas vivia mais. Vitória continuava trabalhando na mansão, mas agora com um salário maior. Victor tinha insistido. Ela tinha resistido. Ele tinha insistido mais. Ela tinha aceitado, emocionada. Melissa crescia, falava mais, brincava mais e continuava dando abraços. Naquela manhã de dezembro, Victor estava na cozinha preparando o café quando Vitória chegou com a menina. "Bom dia!" gritou Melissa correndo até ele. "Bom dia, Mel!" Victor pegou ela no colo. "E o que você vai fazer hoje?" "Vou ajudar a mamãe a fazer biscoitos." "Biscoitos? Aqui?" "Você deixou", lembrou Vitória sorrindo. "Semana passada." "É verdade, esqueci." Victor colocou Melissa no chão. "Então vou ajudar também." "Você sabe fazer biscoito?" perguntou Melissa duvidosa. "Não, mas você me ensina." "Está bem." Passaram a manhã toda fazendo biscoitos. Bagunçaram a cozinha inteira. Farinha no chão, manteiga na mesa, Melissa com chocolate no rosto. Victor não se importou, nem um pouco. Quando terminaram, sentaram-se à mesa para provar. "Ficou bom", declarou Melissa, mordendo um biscoito em formato de estrela. "Ficou", concordou Victor. Vitória olhava os dois com um sorriso. Tinha aprendido a gostar daquele homem estranho que chorava com facilidade, mas também sorria com facilidade. Que brincava no chão, mas também sabia ser sério quando necessário. Que tinha perdido tanto, mas ainda tentava ganhar de novo. "Senhor Loredano", disse ela, hesitante. "Victor. Já pedi para você me chamar de Victor." "Victor", corrigiu ela, ainda desconfortável. "Posso perguntar uma coisa?" "Pode." "Você está feliz?" Victor parou, o biscoito na metade do caminho para a boca. Pensou na pergunta. Realmente pensou. "Estou",
não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, um jeito que eu não sabia que existia. Que bom. E você? Vitória sorriu. Também, mais do que eu esperava. Melissa interrompeu puxando a manga de Victor. Posso ver o Lorenzo? Victor ficou tenso. Vitória também. Ele tinha contado para Melissa sobre o filho, algumas semanas atrás, quando ela perguntou por que não tinha fotos de crianças na casa. Ele tinha mostrado o armário, as fotos, tinha explicado, com palavras simples, que Lorenzo tinha ido embora, mas continuava no coração dele. Melissa tinha ouvido tudo com atenção. Depois tinha dado um abraço e dito: então ele é meu amigo invisível agora. Ver como? Perguntou Victor agora. As fotos. Você disse que podia mostrar. Victor hesitou, depois concordou. Está bem, vamos. Subiram para o quarto. Victor pegou o álbum de fotos que agora ficava na mesinha de cabeceira. Abriu, mostrou. Melissa olhava cada imagem com curiosidade. Ele era bonito. Era. Ele gostava de brincar? Muito. Então ele ia gostar de mim. Victor sorriu, os olhos marejados. Ia, com certeza. Melissa apontou para uma foto de Lorenzo no parque rindo. Ele está feliz aqui. Está. Então ele quer que você seja feliz também. Victor olhou para a menina. Tão pequena, tão sábia sem saber. Você tem razão. Ele ia querer. Eles desceram de novo. Passaram o resto do dia juntos, brincando, conversando, apenas existindo. Quando anoiteceu, Vitória levou Melissa para casa. Victor ficou na varanda, olhando as luzes de São Paulo. A cidade continuava se movendo, milhões de pessoas vivendo suas vidas. Mas agora ele não se sentia mais isolado. Sentia parte. Roberto apareceu com uma xícara de café. Sua bebida, senhor. Obrigado, Roberto. O mordomo fez menção de sair, mas Victor o chamou. Roberto? Sim, senhor. Você acha que mudei muito? Roberto pensou por um momento. Depois sorriu. Um sorriso raro, mas sincero. Mudou para melhor. Obrigado. De nada, senhor. Victor ficou ali mais um tempo, pensando, lembrando, sentindo. Não era mais o homem que impunha silêncio. Não era mais o homem temido. Não era mais o homem vazio. Era apenas Victor. Um homem de 45 anos que tinha perdido muito, mas que tinha aprendido a ganhar de novo, de formas pequenas, de formas inesperadas. E pela primeira vez em 5 anos, quando deitou na cama e fechou os olhos, ele não teve medo de dormir, porque sabia que amanhã, quando acordasse, teria motivos para levantar. Teria uma menina esperando, uma mulher que confiava nele, uma casa que finalmente parecia um lar. Não era perfeito, não era o que ele tinha antes, mas era real, era vivo, era dele, e isso era suficiente. Victor acordou com o som de risadas vindo do jardim. Olhou o relógio, 7 da manhã de sábado. Levantou da cama, vestiu um roupão e desceu. Pela janela da cozinha, viu Melissa correndo atrás de borboletas. Ela tinha 5 anos agora, mais alta, mais falante, mais esperta. Mas continuava sendo a mesma menina que oferecia abraços para curar tristeza. Vitória estava sentada na varanda, tomando café. Quando viu Victor, sorriu. Bom dia. Bom dia. Ele se sentou ao lado dela. Desde quando ela acordou? 6:30, disse que precisava ver o nascer do sol. E viu? Viu! Ficou uns 10 minutos parada, olhando, depois saiu correndo atrás das borboletas. Victor sorriu. Melissa sempre fazia isso. Desde que ele tinha contado sobre Lorenzo e as borboletas, ela tinha criado uma conexão especial com elas. Café? Ofereceu Vitória, erguendo a garrafa térmica. Por favor. Ela serviu. Ficaram ali, em silêncio confortável, apenas observando a menina brincar. Muita coisa tinha mudado em 3 anos. A consultoria de Victor cresceu. Ele trabalhava com empresas menores agora, ajudando a estruturar negócios. Ganhava bem, não tanto quanto antes, mas o suficiente. E o mais importante, ele gostava do que fazia.
Vitória não era mais apenas a faxineira. Victor tinha insistido para ela estudar. Pagou um curso técnico de administração. Agora ela trabalhava como assistente pessoal dele, cuidando da agenda, organizando documentos, atendendo clientes. E ainda morava na mansão, em um quarto próprio no segundo andar. Você conversou com Bernardo essa semana? Perguntou Vitória, quebrando o silêncio. Conversei. Ontem. E como foi? Victor suspirou. Como sempre. Ele continua achando que eu cometi o maior erro da minha vida. E você continua achando que fez a coisa certa? Sem dúvida nenhuma. A relação com o tio nunca tinha se recuperado completamente. Bernardo continuava tocando a empresa, agora como presidente oficial. Eles se falavam quando necessário. Reuniões formais, assuntos de negócios. Mas a distância emocional estava lá, permanente. E Victor estava em paz com isso. Tinha aprendido que nem todos os relacionamentos precisavam ser salvos. Alguns precisavam apenas ser aceitos pelo que eram. Mamãe, tio Victor, vem ver! Gritou Melissa do jardim. Eles se levantaram e foram até lá. Melissa estava parada perto da roseira, apontando para algo. O que foi, meu amor? Perguntou Vitória. Olha, tem uma borboleta azul. Eu nunca vi uma azul antes. Victor se aproximou. Era verdade. Uma borboleta azul brilhante pousada em uma rosa branca. É rara, disse ele, abaixando para ficar na altura de Melissa. Você teve sorte. Acho que é o Lorenzo dizendo oi. Victor sentiu o aperto familiar no peito, mas não era mais uma dor paralisante. Era uma saudade suave, do tipo que você aprende a carregar. Acho que sim, concordou ele. Melissa sorriu satisfeita e voltou a brincar. Vitória tocou o braço de Victor levemente. Você está bem? Estou, de verdade. E estava. Tinha ido ao cemitério no mês passado, no aniversário de Lorenzo. Levou flores, conversou, chorou um pouco, mas foi tranquilo. Tinha aceitado a perda, não tinha esquecido, nunca esqueceria, mas tinha aprendido a viver com ela. Tia Marta vem almoçar hoje? Perguntou Melissa, voltando correndo. Vem, ela e a mãe dela. A mãe de Marta tinha se recuperado completamente da queda. Agora morava com a filha e vinha sempre à mansão para os almoços de fim de semana, que se tornaram tradição. Roberto apareceu na porta da cozinha. Senhor Victor, desculpa interromper, tenho uma ligação para o senhor. Quem é? Um cliente novo. Diz que é urgente. Victor olhou para a Vitória, que deu de ombros. Pode atender, eu fico com a Mel. Victor entrou, pegou o telefone. A conversa durou 15 minutos. Quando voltou, Vitória notou algo diferente no rosto dele. O que foi? Uma empresa grande quer contratar minha consultoria para a reestruturação completa. Isso é bom, não? É, mas vai dar muito trabalho, muitas viagens, muitas reuniões. E você vai aceitar? Victor pensou. 3 anos atrás, teria aceitado sem pensar. Trabalho era trabalho, dinheiro era dinheiro. Mas agora, vou pensar. Preciso ver se vale a pena abrir mão dos fins de semana. Vitória sorriu. O homem que conheceu 3 anos atrás jamais diria isso. Você mudou muito, disse ela baixinho. Foi você quem mudou eu. Não, foi a Mel. Foram vocês duas. Victor segurou a mão dela. Um gesto simples, mas significativo. Vocês me lembraram que existe vida além do trabalho. Vitória ficou sem palavras. Nos últimos meses tinha percebido que sentia algo diferente por Victor. Não era mais apenas gratidão, nem apenas respeito. Era algo mais profundo. Mas tinha medo de reconhecer. Medo de estragar o que tinham construído. Victor, eu sei. Ele apertou a mão dela levemente. Eu também, mas vamos devagar, está bem? Sem pressa, sem pressão. Ela concordou, emocionada. Melissa voltou correndo, interrompendo o momento. Posso fazer bolo? Por favor? Pode, disse Victor sorrindo. Mas você faz, não eu. Você ajuda. Então vamos. Entraram na cozinha. Melissa pegou a banqueta para alcançar a bancada. Victor separou os ingredientes. Vitória colocou música no rádio. E ali, naquele sábado de manhã comum,
fazendo bolo com uma criança de 5 anos e a mulher que tinha salvado sua vida sem saber, Victor Hugo Loredano finalmente entendeu o que era felicidade. Não era grandeza, não era poder, não era dinheiro, era isso. Momentos pequenos, risadas simples, mãos entrelaçadas, borboletas no jardim. Era acordar e ter motivo para sorrir. Era dormir e não ter medo dos sonhos. Era aceitar que a vida não era perfeita, que tinha perdas, que tinha cicatrizes, mas que também tinha recomeços. Lorenzo nunca voltaria. Esse vazio nunca seria completamente preenchido. Mas Victor tinha aprendido a viver ao redor dele, a construir uma vida nova, diferente, mas igualmente valiosa. E enquanto Melissa cobria a bancada de farinha, rindo alto, enquanto Vitória cantarolava baixinho a música no rádio, enquanto o sol entrava pela janela iluminando tudo com uma luz dourada, Victor fechou os olhos por um segundo e agradeceu. Agradeceu pela dor que o quebrou. Porque só quebrado ele conseguiu se reconstruir de verdade. Agradeceu pela mulher corajosa que entrou na sua vida sem pedir licença. Agradeceu pela criança que ofereceu abraços quando ele mais precisava. E agradeceu a Lorenzo por ter existido, por ter sido amado, por ter deixado lembranças que, embora doessem, também aqueciam. Tio Victor tá chorando? Perguntou Melissa preocupada. Ele abriu os olhos, enxugou o rosto e sorriu. Estou, mas é choro bom. Choro bom existe? Existe. É quando você chora porque está feliz. Melissa pensou por um momento, depois concordou satisfeita. Então pode chorar, mas só um pouquinho, porque senão o bolo queima. Victor riu, Vitória riu, Melissa riu. E a mansão que 3 anos atrás era um túmulo de silêncio agora era um lar cheio de vida. Porque Victor tinha aprendido a coisa mais importante, que recomeçar não significava esquecer. Significava honrar o passado enquanto construía o futuro. E ele estava construindo, dia após dia. Abraço por abraço. Uma vida nova, imperfeita, real, mas completamente sua. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.